programa de hoje você vai ver. Luiz Eustáquio promove audiência pública para discutir a reforma da Previdência Social. Trabalho concluído. Comissão entrega projeto substitutivo que altera o regimento interno da Casa. E o secretário de Saúde, Jailson de Barros Correia, é o mais novo cidadão do Recife. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. As mudanças propostas pelo governo federal na reforma da Previdência Social motivaram o vereador Luiz Eustáquio a promover uma audiência pública. Na manhã dessa sexta-feira, ele reuniu interessados no assunto para um debate no plenarinho da Casa. Trabalhadores e representantes de sindicatos lotaram o plenarinho da Câmara para participar da audiência pública sobre a reforma da Previdência presidida pelo vereador Luiz Eustáquio. A proposta do governo fixa em 65 anos a idade mínima para se aposentar e em 25 anos o tempo mínimo de contribuição. E pela nova regra, para se aposentar com benefício integral, será necessário contribuir durante 49 anos. Para o vereador Luiz Eustáquio, a proposta de alteração da Previdência é um ataque brutal aos trabalhadores brasileiros. Então o que está posto aí é muito sério e infelizmente as pessoas não estão sendo informadas da forma correta. O governo está buscando tirar o direito do povo e querendo que o povo ache que isso é bom. Mas isso é muito ruim para o Brasil, principalmente para o povo mais pobre do Brasil. E essa audiência pública é para esclarecer isso? Essa audiência pública é para esclarecer isso e juntar todos aqueles que estão para poder divulgar isso para o povo, para mostrar para eles que realmente aquilo que está na mídia, que tem que fazer uma reforma, que vai ajudar o Brasil, não, essa reforma é para tirar o direito do povo e o povo precisa estar ciente disso. É hora de brigar pelos direitos. É hora de unir todos e lutar na defesa do seu direito, porque esse é um direito constituído com anos de trabalho e não pode ser perdido e ser tirado de qualquer forma. Representantes da CUT, FETAP, UGT, entre outros sindicatos e centrais, participaram do debate. O advogado Cláudio Ferreira foi o primeiro palestrante. Ele condenou a reforma da Previdência da forma como está sendo feita no Brasil, sem os estudos adequados, ao contrário do que aconteceu em países da Europa, que fizeram suas reformas a partir de 2008, movidos pela crise mundial. Em todos esses países da Europa, principalmente, o debate sobre quais seriam as novas regras foram precedidos da definição da equação para verificar se o sistema era viável ou não no curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil não, aqui é uma profissão de fé, não é viável e pronto. Há setores que dizem que é viável, então nós teríamos que preceder esse debate, para nesse debate você poder mensurar se é viável ou não e se não há viabilidade, qual o tamanho do rombo projetado. Porque a partir daí é que você definiriam as regras que norteariam a reforma da Previdência. Para você definir qual o tamanho dos ajustes, você tem que saber primeiro qual o tamanho da perspectiva do rombo. Aqui no Brasil, primeiro, não teve esse debate. Segundo, apresentaram-se as novas regras sem dizer o quanto cada uma dessas regras tem perspectiva de reduzir o rombo. Como você não sabe nem se tem rombo, quanto é esse rombo, e o pior, você não tem sequer a ideia de quais serão os efeitos das novas regras em relação aos gastos. Está entendendo? Então é tudo aqui empírico, é um chute. É na fé que essa reforma é necessária, é na fé que com essa reforma se fará algum tipo de medida que saneará a Previdência. Não é assim que se faz, não é assim que pode ser. O Brasil está passando, nos últimos 20 anos, menos 20, 18 anos, é pela quarta reforma. Exatamente todas elas padeceram desse mesmo mal, que é, você não discute as equações do cálculo para definir quais são os parâmetros que você está utilizando para dizer que o sistema não é sustentável. Depois, define as regras que você não sabe quais serão os efeitos dessas regras, você sequer projeta quais serão os efeitos, e aí aprova. O que é que acontece? Aí de novo volta esse discurso que tem que reformar a Previdência. Para Cláudio Ferreira, há outras formas de aperfeiçoar a Previdência Social, sem penalizar tanto os trabalhadores. Um dos caminhos seria acabar com os privilégios e isenções. Quando você faz uma reforma da Previdência, você tem duas formas de financiar o déficit. Quais são as duas formas? Uma é botando toda a conta para quem está no mercado de trabalho, como é o caso dessa proposta do governo Temer. A outra é tentando corrigir, a partir da tributação, aquelas pessoas que obtiveram privilégios adquiridos, como é o caso do presidente. O presidente Temer, por exemplo, que se aposentou com 55 anos, o correto, na reforma portuguesa, por exemplo, ele teria que ter pago agora um adicional
equivalente lá em Portugal, a mais 6% de contribuição previdenciária até chegar aos 65 anos. Ou seja, ele teria que passar 11 anos fazendo uma contribuição adicional para garantir a solvabilidade do sistema. Porque, veja, uma reforma previdenciária e a Previdência é o que há de mais equânime no ponto de vista da sociedade. É você dizer, olha, eu não vou garantir a velhice de todo mundo. Mas há aqueles casos de pessoas que obtiveram esse benefício num período em que o benefício não se custeava. E aí tornou, se você não cria uma forma de ele passar a contribuir com esse novo sistema, que tem que ser um sistema necessariamente solidário e solidário entre gerações, você está dizendo o seguinte, ó, quem está no mercado de trabalho vai pagar tudo e eu que obtive um privilégio adquirido não pago nada. O auditor fiscal Floriano Martins, vice-presidente de Política de Classe da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, também é contra a reforma. Ele afirmou que o tão falado déficit da Previdência é uma falácia. Considerando todas as fontes de financiamento, a Previdência tem superávit. Em 2015, foram arrecadados 694 bilhões de reais e gastos 683 bilhões, resultando em um superávit de 11 bilhões. A ANFIP é uma associação de auditores fiscais. Os auditores fiscais são quem fiscalizam e arrecadam os tributos e contribuições sociais. E o que nós vemos demonstrando desde o início dos anos 90 é que há uma deturpação desse famoso déficit da Previdência Social. Os governos pegam uma única fonte de arrecadação, que é a folha de salário, que é descontada do INSS, e comparam com o gasto de benefícios previdenciários. E nós fazemos a leitura pelo orçamento da Seguridade Social, que é o que está na Constituição Federal. E na Constituição é muito clara, as contribuições são outras, não são apenas, nós temos além da folha de salário, temos a COFINS, a contribuição social sobre lucro, e quando a gente soma tudo isso e coteja, não só com Previdência, mas com saúde e assistência social, a Seguridade Social é amplamente superavitária ao longo dos últimos anos. Para o auditor fiscal, o grande problema da Previdência é que o governo federal, quando está em dificuldades, costuma desviar recursos da Seguridade Social para outros setores, através da desvinculação de receitas da União. Esse mecanismo permite que o governo use livremente até 30% de todos os impostos e contribuições sociais arrecadados. Nós estamos falando de muito dinheiro. E todos os governos, quando há um momento de crise, de falta de arrecadação do orçamento fiscal, eles tentam se socorrer do orçamento da Seguridade Social, que o defeito dele é esse, ele é um orçamento grande em termos de arrecadação, nós estamos falando em 2015 de 750 bilhões de reais, e esse dinheiro então está lá para ser gasto com saúde, previdência e assistência social, e a necessidade para legitimar os desvios, tem que falar mal da Previdência Social, tem que dizer que ela é deficitária, para então reduzir os direitos, reduzir a despesa e efetivamente sobrar dinheiro para outras coisas que são, inclusive, nós não estamos falando de roubo ilegal, não. O desvio ele é institucionalizado e ele é legalizado através, por exemplo, da desvinculação das receitas da União e do próprio orçamento quando ele é aprovado. Então, o senhor está dizendo que com o que o brasileiro contribui hoje, isso já seria suficiente? Olha, a nossa discussão ela é técnica, é política, mas ela é econômica. O que se arrecada hoje do sistema de seguridade social, ele é suficiente para pagar as aposentadorias da maneira como estão sendo concedidas. Isso não significa que não se deva aprimorar o sistema. E uma das defesas que nós fazemos da Previdência Social é que essa proposta vem no caminho ao contrário, diga-se de passagem, a Previdência Social tem que ser inclusiva. Nós temos que pensar, inclusive, naqueles 40% hoje de trabalhadores brasileiros que não contribuem e que não vão se aposentar jamais. O auditor fiscal destacou ainda a desigualdade nacional. Em 2012, a expectativa de vida de uma mulher em Santa Catarina era de 81 anos. Já de um homem no Pará, era de 64 anos. O que significa dizer que no Pará, pela nova proposta, e considerando a expectativa média de vida, os homens não conseguirão chegar à idade mínima para se aposentar. O vereador Luiz Eustáquio defende a mobilização dos trabalhadores contra a aprovação da reforma da Previdência. Após 21 reuniões, a Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara entregou o projeto substitutivo ao presidente Vicente André Gomes. A expectativa é que o documento seja votado ainda este ano. A sensação da Comissão Especial é de dever cumprido. Durante quase 2 meses, os 7 integrantes se reuniram por horas para dar forma a um novo regimento para a casa de José Mariano. Todos nós
comparecemos às reuniões ordinárias da casa, comparecemos às reuniões das comissões, todos fizeram o seu trabalho em cada uma das comissões, e isso prova o interesse e a necessidade que a casa tinha, né, de a gente atualizar o regimento que, desde há 9 anos atrás, deveria ter sido refeito para ser atualizado com a nova lei orgânica, e não foi. Então, houve uma dedicação muito grande dos membros da comissão, que eu faço questão de mencioná-los, né? O vereador Eurico Freire, que foi escolhido relator, o vereador Gilberto Alves, o vereador Herto Luna, a vereadora Aline. Aliás, a contribuição das mulheres foi fundamental, através da vereadora Aline e da vereadora Michele Colles, do vereador Maguari, de tantos outros, vereador Jaime Asfora, porque a comissão ela não funcionou só com os membros da comissão, ela esteve aberta a todos os vereadores que quiseram participar de todas ou de algumas reuniões. E todos eles foram bem-vindos, todos eles opinaram, as opiniões foram acatadas como se membros da comissão fossem todos eles. Então isso eu acho que é que levou à produção de uma coisa de um documento que é uma aceitação para todos. Eu não tenho dúvida de que não vai haver polêmica, de que todos vão concordar, porque também buscamos colocar o regimento naquilo que é possível, naquilo que a casa tem feito, como tem feito. E a nossa preocupação foi, se a base do direito é exatamente ele saber consolidar o costume, então nós procuramos fazer com que o costume estivesse inserido ali como regra. Depois de 21 reuniões, o substitutivo ao projeto de resolução 29 de 2013 foi entregue pelo presidente do grupo, Carlos Gueiros, ao presidente da Câmara, Vicente André Gomes. O regimento estava superado e tenho a honra de dizer que participei do regimento passado e hoje não participei oficialmente dos artigos e das entrelinhas do regimento, mas presidi a comissão executiva da Câmara Municipal do Recife e nessa gestão encerramos com a definição do novo regimento que a casa passa a ter. Para mim é motivo de orgulho, para mim é motivo de grande satisfação ter essa célula máter da Casa Legislativa funcionando perfeitamente a partir de 2017. Esse regimento deve entrar na pauta de votação em breve. Espero poder colocar ainda na nossa gestão o regimento para ser votado e automaticamente encerrar esse capítulo tão importante da Casa José Mariano, que será uma referência da sociedade recifense. A Casa Legislativa precisava, evidentemente, materializar os conflitos regimentais que o tempo fez a gente ver e sobre o comando do setor jurídico da Casa e sem fazer nenhuma exceção do desempenho do vereador Carlos Gueiros, do vereador Eurico Freire, do vereador Gilberto Alves, a gente registra a importância de outros vereadores que participaram e que tiveram um papel fundamental na organização desta carta tão importante para a Casa Legislativa. Junto aos 7 integrantes da comissão, trabalharam também assessores parlamentares, consultores jurídicos e legislativos, além de diretores de vários departamentos da Câmara. Eles analisaram cada um dos 429 artigos do atual regimento e ainda as 226 emendas que o projeto recebeu. O substitutivo traz mudanças importantes para o funcionamento da Casa e também para os trabalhos das reuniões plenárias. A Casa vai trabalhar muito melhor. Nós temos uma redução das comissões permanentes, mas a gente tem uma qualificação dessas comissões. Isso é importante para a Casa. Nós temos
uma tramitação de proposições que vai dar uma celeridade. Nós vamos temos a preocupação também de, no início das proposições legislativas, a gente saber se esse projeto já existe ou se não existe, se a contribuição, o presidente da casa vai filtrar tudo isso, o próximo presidente, para que a casa demonstre uma qualificação para o exercício dos anos posteriores. A comissão especial espera agora que o substitutivo seja colocado em votação ainda esse ano. O objetivo do grupo é que o novo regimento esteja em vigor a partir de janeiro de 2017, quando começa outra legislatura. Então, o regimento interno ele foi amplamente discutido, estudado, foi bem detalhado, é um regimento, foi uma reforma moderna, atualiza junto com o sistema das outras câmaras municipais e até de outras assembleias. E aí é um trabalho que foi feito com muito critério e com muito cuidado e está muito bem feito. Há 4 anos atrás, o prefeito Geraldo Júlio, ele modificou a estrutura da prefeitura. Então, as nossas comissões ficaram destoando. Nós tínhamos, por exemplo, temos uma comissão que é Comissão de Transporte, Trânsito e Meio Ambiente. Lá na prefeitura ele mudou. Então você tem um meio ambiente separado e tem planejamento que cuida de transporte, que é de mobilidade, como outra comissão. Então os assuntos de mobilidade, eles ao invés de irem para uma comissão, só estão indo para 2 ou 3. Porque nós não havíamos ainda adaptado as nossas comissões. E aí temos 13 e nesse regimento elas são propostas para serem apenas 9 e todas elas dentro de uma similaridade com as secretarias da prefeitura. Pediatra, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, Jailson Correia ocupa o cargo de secretário municipal de saúde desde 2013. Mas foi na última sexta-feira que esse natalense tornou-se oficialmente um cidadão do Recife. A entrega do título foi uma homenagem do vereador Aderaldo Pinto. Uma solenidade marcada pela emoção. Foi assim a entrega da nova cidadania ao médico e secretário municipal de saúde Jailson Correia. Diante de um plenário lotado de amigos, admiradores, familiares, colegas de trabalho e autoridades de diversas áreas, o vereador Aderaldo Pinto entregou o título de cidadão recifense ao homenageado, que nasceu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Nasceu no dia 15 de maio de 1971, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Por isso é torcedor do Remo. Apesar disso, é torcedor do Remo. Graduado em Medicina pela Universidade de Pernambuco no ano de 1993, especializando-se e posteriormente em Pediatria, e mestre em Pediatria Tropical e também ex-fellow do Departamento de Epidemia e Estatística pela Medicina Tropical e doutor pelo Departamento Microbiologia Médica, ambos da Universidade de Liverpool. Frequentou também a Universidade de Genebra, na Suíça, onde se formou em vacinologia avançada. Falando agora sobre o ponto de vista de nossa cidade, veio para a nossa Veneza brasileira no ano de 1979. Morou também em Brasília, Distrito Federal, e em Belém do Pará. Iniciou sua carreira profissional em 1997 no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, o IMIP. Na tribuna, o parlamentar ressaltou o comprometimento do homenageado com a saúde da população recifense e fez questão de destacar que a secretaria teve um salto de investimento e desempenho durante a gestão de Jailson Correia. Acompanhei de perto muito do trabalho desenvolvido na Secretaria de Saúde, que teve um salto de investimento e também de desempenho. Entre suas relevantes contribuições à frente da Secretaria de Saúde do Recife, gostaria de destacar a construção, a operação do Hospital da Mulher do Recife, sendo o primeiro hospital público feito pela Prefeitura em toda a sua história. A construção e a operação pela rede de saúde de 10 novas UPINhas 24 horas, a qual eu estou já de antemão, secretário, no aguardo da inauguração da 11ª lá na Vila Santa Luzia, que está por ser inaugurada. Muito obrigado de antemão.
que veio desde sempre fazendo o acompanhamento e dando o empurrão necessário pela sua conclusão, dada a carência de toda a comunidade. A nomeação de mais de 640 profissionais de saúde, entre os quais médicos, enfermeiros e agentes de saúde, todos concursados para atender na rede municipal. A descentralização do SAMU, que aqui eu parabenizo o coordenador-geral, doutor Leonardo, que se faz presente, e aqui eu também tive a honra de dar o título de cidadão a ele, certo? A descentralização do SAMU Recife, com a instalação de novas bases das RPAs da cidade, e ainda a requalificação de 120 unidades de saúde. Uma outra ação importante desenvolvida foi a coordenação da campanha de combate às doenças causadas pelos Aedes aegypti, dengue, chikungunya e o vírus da Zika, e no tratamento dos casos de microcefalia, que merece grande menção destacada, visto a grande epidemia dessas arboviroses que se formou em nossos municípios, que enfrentou todas as causas e consequências da maneira altiva e pró-altiva. Aderaldo Pinto lembrou ainda ações da Secretaria, como a coordenação da campanha de combate às doenças causadas pelo Aedes aegypti e o tratamento dos casos de microcefalia. Para o vereador, a Câmara do Recife fez justiça ao reconhecer o novo cidadão. Esta Casa Legislativa, com a aprovação desse nosso projeto, nada mais faz do que o necessário e justo reconhecimento exaustivo aos serviços prestados ao Recife e a Pernambuco, quando adota como seu cidadão quem realiza a vasta obra de serviço prestada à medicina mundial e especificamente à saúde recifense, Dr. Jailson Correia. Jailson Correia se emocionou várias vezes ao assistir a um vídeo com depoimentos de amigos e familiares. Disse que jamais esqueceria a homenagem e lembrou dos pais e da chegada ao Recife. Quando finalmente, na peregrinação de papai e mamãe de volta a Recife, a gente veio no banco de trás de uma Brasília azul por mais de 2.000 quilômetros, vendo o destino nos trazer de volta a Recife. E aí eu e Nancy no banco de trás, Jário já tinha vindo de avião, e a gente veio então para cá. Então por isso que essas idas e vindas, isso acontecia aos 8 anos de idade. Na estrada, aquelas retas pareciam intermináveis e as nuvens tinham formas mágicas. E isso é uma memória que eu trago muito. E a gente trouxe na bagagem essa imagem de um Recife que sempre foi o objeto e o sonho de desejo dos meus pais. Então, de certa maneira, essa projeção pelo carinho com a cidade já vinha dali. E aí foi lembrado aqui a questão da Escola Mirante Tamandaré. Eu devo esclarecer que em Belém do Pará é muito comum a gente ver aves de rapina, pelo menos no imaginário de uma criança de 8 anos, a gente poder ver isso. Mas no Almirante Tamandaré era urubu mesmo, que tinha perto do colégio, mas só que eu não sabia, eu achava que eram gaviões e que eu podia ser atacado, porque um belo dia, tio Rui, que está ali, foi me buscar, acho que atrasou, não sei o que foi que houve, e eu fiquei na praça, e aquela sensação de medo absoluto daqueles pássaros voando era algo que eu não esqueço, e eu conto isso com muita graça hoje, porque na época não tinha graça nenhuma, na verdade. Em Santo Amaro, enfim, tem uma figura que foi meu primeiro professor de Recife. Ele se chamava Seu Adelbar. Eu não sei se ele está vivo, eu tentei procurá-lo, mas eu não sei onde ele anda. Seu Adelbar era o motorista da Kombi, que nos levava... Eu era o primeiro que ele pegava, e eu era o último que ele deixava. Então, eu passava muito tempo ao lado dele, conversando, e ele me dizia muitas coisas. E ele disse assim: Jair, se você um dia, ou, na verdade, quando você um dia for alguém na vida, lembre-se de mim. Isso faz, talvez, 35 anos, eu não sei onde ele anda, mas eu queria dizer que, Seu Adelbar, estamos aqui, o senhor está na minha memória. O Colégio Marista foi depois, com muito esforço, meus pais me colocaram no Colégio Marista e foi extremamente importante. Me lembro da formação humanística que vem fortemente daí, da influência de Helder Câmara, da Igreja Progressista. Essa semana perdemos Dom Paulo Evaristo Arnes. Depois tive uma bolsa de estudos e, em algum momento do ano de 1986, eu resolvi quase matar meus pais de coração e resolvi trabalhar. Aos 14 para 15 anos de idade, e fui colocar uma gravata de crochê, que eu achava linda na época, mas hoje, eu, em retrospecto, tenho certeza de que era absolutamente, enfim...
E eu saía do Colégio Marista, comia um pão com manteiga, café com leite, e começava o turno no Banco Real, que ficava ali pertinho, na agência da Conde Boa Vista. Na época era o Banco Real, hoje é Santander. E aquilo também foi uma experiência importante, da marca que a gente vai se moldando e das experiências que a gente vai vivendo na nossa cidade. Também fez poesia para declamar e exaltar o amor pela cidade. Se somos todos feitos da matéria de nossos sonhos, então eu sou o que o Recife me fez. Sou o produto da cidade e de seu povo, o Recife do lírico e do prosaico, do tradicional e do inovador, do incrivelmente belo e do profundamente injusto ainda. Do maracatu ao mangue beach, Recife é a melhor síntese da fantástica contradição latino-americana. Nas noites rigorosas do inverno, nos dias de solidão, era no Recife que morava a minha saudade. Era no Recife que morava a minha cidade. Adotei há muito o Recife como meu, e agora a cidade me abraça como seu. Eu vejo o Recife de J. Miquiles prateado à luz da lua que surgiu. Vejo um poema aos namorados, no céu e nas águas dos rios. Sou do Recife de Antônio Maria, com orgulho e com saudade. Sou do Recife com vontade de chorar, mas também de sorrir. Alguma coisa caetana acontece no meu coração, não na São João com a Ipiranga, mas quando cruzo tuas pontes, tuas praças. Foi nas margens do Capibaribe que segurei primeira vez a mão da minha namorada, primeira namorada, e hoje companheira há 20 anos. Recife é então o meu sonho feliz de cidade. Rossi via que Recife tem encantos mil e dizia ser um pedacinho do Brasil. E eu agora digo que quero ser um pedacinho deste pedacinho. E se é este sentimento que trago no coração, não me falta vontade, só me faltava a certidão. Portanto, nada me resta mais, senão mostrar aqui toda a minha gratidão. Retribuir tanta generosidade só com muita emoção. A formação acadêmica e os pontos que influenciaram a vida profissional também foram destacados pelo novo recifense. Ele é formado em medicina pela Universidade de Pernambuco, com especialidade em pediatria. Concluiu o mestrado e o doutorado na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Jailson Correia já foi superintendente de ensino, pesquisa e extensão do IMIP, diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e, desde 2013, coordena a Secretaria de Saúde do Recife, um trabalho que descreve como missão. Tem sido a missão mais nobre que a minha trajetória pessoal e profissional já teve. Josilma diz muito que é uma missão, né, que onde eu me encontrei, de certa maneira, e eu acho que isso é muito bonito. Queria agradecer imensamente pela oportunidade que Geraldo Júlio e toda a equipe, o prefeito Geraldo Júlio e toda a sua equipe nos tem dado, o doutor Luciano aqui. Certamente conhecer um pouco mais dos altos, dos córregos, dos morros do Recife, me fez mais humano, me fez mais humilde, me fez perceber que a gente tem um caminho imenso a percorrer ainda como país, mas me ensinou profundamente muita coisa do que eu sou hoje. Queria dizer aqui da minha profunda gratidão pela equipe da Secretaria de Saúde do Recife, né, em nome de Dona Maria José, uma honra e privilégio, cada um de vocês. Eu sinto-se abraçados, sinto-se mencionados. Eu vou dizer por que eu não vou mencionar a lista. Primeiro, porque a gente sairia daqui 5 horas da tarde, porque o carinho é muito grande. E as pessoas são muitas que participaram desse processo. Segundo, que, no meu discurso de formatura, eu fui inventar de citar todas as cidades de origem dos meus colegas de turma e esqueci uma. E aí, lógico, né? Quem eu lembrei passou ali, tudo bem, né? Lembrou, foi bacana, mas aquela uma que eu esqueci ficou marcada para a história. E toda vez que tem algum evento de turma, eu preciso dizer, mas olha, tem Solonópolis lá no Ceará, que a gente não pode esquecer. Então, em virtude disso, vocês sabem, né, no dia a dia, o quanto é grande esse carinho que eu tenho por todos vocês que estão na Secretaria de Saúde. Vocês sabem disso e tem aqui o meu abraço, o meu beijo. Presidente da Câmara, o vereador Vicente André Gomes também falou sobre o empenho e a importância de Jailson Correia.
desempenham pela luta da vida. Nada é mais sagrado do que lutar pela vida. E no último suspiro daqueles que morrem, que muitas vezes a gente não vê, quem vê são os agentes técnicos da medicina que estão ao lado do último suspiro. Nós sabemos que Jailson fez a parte dele até o último suspiro. Durante a solenidade, teve ainda a homenagem dos amigos da Secretaria ao novo cidadão do Recife, através de Bete Coelho e de Cláudio Almeida, que cantaram as músicas Recife Manhã de Sol, de J. Miquiles, e Frevo número 3, de Antônio Maria. Bumba, meu boi maracatu, Recife dos meus carnavais, não vejo mais sinha mocinha, a luz do lampião de gás, és primavera dos amores, do horizonte és o arrebol, vai madrugada serena, delirante poema, Recife, manhã de sol. A gente fica por aqui para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!